Olá, bem-vindo ao Prime Station. Apesar de sua vocação piedosa, uma freira se entrega a uma substância e desejos explícitos, levando a terríveis consequências sem que ela saiba. Em um confessionário, um padre desanimado nega a absolvição de uma freira enquanto ela condena fervorosamente seu perpetrador à danação eterna. Em um hospital geriátrico católico, a irmã Gertrude, a freira supervisora, caminha pelo corredor para acordar os pacientes idosos. Ela ajuda Bichette e Jonathan a se levantarem, mas eles se revezam para provocar a mulher casta. Então ela os repreende e vai embora. Depois de entregar um paciente a uma enfermeira, a baronesa pede a Gertrude um chá quente em seu quarto. Como o médico não permite, a freira desconsidera a preocupação do nobre aristocrata e dirige-se ao consultório médico. Na sala de cirurgia, o doutor Poirot pede a Gertrude um cotonete e um bisturi. Ao ver as ferramentas médicas, gotas de suor começam a se formar no rosto trêmulo da freira, lembrando-se de sua cirurgia no cérebro há 7 meses. O médico percebe a ansiedade de Gertrude e não acredita que ela ainda esteja em choque pós-operatório. Apesar de sua operação cerebral bem-sucedida, a freira inflexível acredita que sua doença voltou e procura alguém para substituí-la. Enquanto isso, a irmã Mateu nega os comentários lisonjeiros e provocativos de seu paciente aleijado Peter sobre sua beleza. Então, Gertrude pede a ela para ajudar o Dr. Poirot, alegando que ela está doente. Então Mathieu obedece diligentemente. Ao trocar a bolsa quarta de um paciente isolado, Gertrude olha horrorizada para o paciente ofegante. Lembrando-se de sua doença anterior, a freira mexe ansiosamente com a agulha cirúrgica quando o Dr. Poirot a vê e assume. Posteriormente, o Dr. Poirot repreende Gertrude no corredor por seu descuido. Apesar de seu check-up irregular, a freira ainda afirma que está doente e se recusa a acreditar no julgamento do médico. Para provar sua afirmação, Gertrude lista seus supostos sintomas e pede morfina. Incrédula, a doutora Poirot diz que a substância não é uma cura e reitera que seu tumor foi removido, dizendo que sua apreensão está toda em sua mente. Mesmo assim, Gertrude insiste em ser admitida e sai para conversar com seu superior. No entanto, a Madre Superiora também acredita que Gertrude está bem e desaprova seu pedido de internação. Quando a freira afirma que sua fé está vacilando, a Superiora a aconselha a buscar ajuda no confessionário. Mas quando Gertrude persiste, a Madre Superiora encerra impacientemente a ligação, enfurecendo a preocupada freira. Enquanto isso, a irmã Mateu rouba secretamente os arquivos médicos de Gertrude da sala de arquivo. Durante a refeição, Gertrude lê um texto gráfico para os pacientes idosos sobre o martírio e detalha seus sofrimentos na memória. De repente, ela vê a dentadura de Josephine na mesa enquanto a idosa come. Enojada, Gertrude a repreende e destrói a dentadura no chão em um ataque de raiva. Enquanto os pacientes choram em estado de choque, Josephine chora em seu assento. Posteriormente, Gertrude pede desculpas fervorosamente e recusa a ajuda das enfermeiras. Quando a enfermeira Céline procura ajuda em Mathieu, Peter a interrompe enquanto eles observam a freira queimando os arquivos de raio-x de Gertrude no banheiro. Mais tarde naquela noite, Gertrude acorda Mathieu preocupada que todos a odeiem. No entanto, a freira diligente garante que queimou seus arquivos médicos para que ninguém possa refutar a histeria de Gertrude. De repente, Mathieu confessa seu amor apaixonado por Gertrude quando o telefone toca. Quando Mathieu atende a ligação, ela informa a freira perturbada que Josephine está em coma por causa de seu problema cardíaco. Então o Dr. Poirot pergunta por Gertrude. Enquanto o médico atende o paciente com náuseas, a enfermeira o informa sobre o que aconteceu no refeitório. O Dr. Poirot ordena que Gertrude prepare rapidamente um estimulante cardíaco, mas a freira apenas sai da sala e espera até que Josephine dê seu último suspiro. Depois de proclamar a morte da idosa, o Dr. Poirot culpa a imprudência de Gertrude. Quando o médico sai, a freira ordena a Céline que informe o capelão sobre os mortos enquanto ela vasculha as coisas da velha. Enquanto Gertrude diz a Janete, colega de quarto de Josephine, para fechar os olhos e rezar, a freira encontra um anel de diamante na gaveta. Quando a freira chega a seus aposentos, ela lamenta suas ações e se recusa a ir à capela para rezar por Josefina. Para aliviar sua ansiedade, ela procura morfina, mas Mathieu diz que o Dr. Poirot não vai mais prescrevê-la devido ao abuso de substâncias. Ao ouvir isso, Gertrude decide comprar fora usando o anel de Josephine, alegando que foi um presente de sua mãe. No dia seguinte, Gertrude viaja para a cidade e troca suas roupas brancas de sempre. Ela entra em uma loja de penhores e mostra o anel de diamante que está usando. Ao receber o dinheiro em troca das joias, a freira entra em um restaurante requintado e pede por engano um homem como refeição. Enquanto espera, Gertrude fuma enquanto seu interesse recai sobre um homem no bar. Ela olha para ele de forma provocativa antes que ele reconheça seu gesto. Sem dizer uma palavra, Gertrude sai enquanto o homem a segue discretamente até um prédio vazio. Apesar de jurar castidade como mulher de Deus, a freira faz amor com um patrono sem nome. Em êxtase,
Gertrude retorna ao convento e esconde suas provocantes roupas íntimas em memória. Ela também coloca um presente para Mateo embaixo do travesseiro e esconde uma pilha de morfina na gaveta. Logo depois, a administradora do hospital repreende Gertrude por seu comportamento irracional no refeitório, mas a freira passiva afirma que ela responde apenas à Madre Superiora. Além disso, ela garante que não vai mais atender o Dr. Poirot, a quem ela acusa de má gestão de alguns casos médicos. Ao ouvir isso, o administrador hesita em atender ao pedido da freira para dispensar o médico. Eventualmente, ele concorda em discutir o assunto com o conselho para salvar a reputação do hospital. Apesar de sua sugestão, Gertrude se lamenta por arriscar a carreira do Dr. Poirot só porque ele se recusou a acreditar que ela estava doente. Cheia de culpa, ela injeta sua substância para se acalmar enquanto implora a Deus por absolvição. Enquanto estava drogada, Gertrude cai e imagina sua mãe fazendo uma cirurgia no cérebro. Quando Janot, um paciente idoso, a encontra convulsionando no chão, ele a carrega para a cama enquanto a freira tem alucinações descobrindo um cadáver no necrotério. De repente, alguém atinge Janot com uma lâmpada, o que o leva à morte. Em seguida, o perpetrador joga seu corpo pela janela enquanto um espectador exclama que ele se matou. Gertrude verifica apressadamente o corpo caído e diz aos espectadores para não olharem para a cena feia. Quando a freira volta para seus aposentos, Mateo garante a ela que os outros pensam que foi Janot quem o provocou. Então, Mateo mostra a ela um véu ensanguentado com as iniciais de Gertrude, jurando queimá-lo para que ninguém saiba a verdade. Por estar embriagada no momento do incidente, Gertrude percebe que provavelmente matou Janot e afasta Mateo em apuros. Depois que os paramédicos levam embora o cadáver de Janot, o Dr. Poirot informa a Gertrude que ele foi dispensado do hospital e agradece a freira por sua ajuda. Apesar do infeliz incidente, Gertrude observa os pacientes e funcionários aproveitando a tarde no pátio. Então, o substituto do Dr. Poirot, Dr. Rovlands, chega e se apresenta enquanto a multidão o cerca. Alguns minutos depois, Gertrude interrompe a comoção e manda Mateo organizar um jogo de grupo para ocupar os pacientes. Ela pede desculpas ao novo médico pelos pacientes infantis, mas o Dr. Rovlands discorda e se desculpa quando Mateo a chama. O grupo convida Gertrude para se juntar a eles em um jogo da verdade onde os pacientes farão suas perguntas. Depois de responder às suas perguntas ridículas rindo, Peter fica sério e pergunta por que Gertrude matou Janot. Afrontada, a freira exige saber o que levou Pedro a tal coisa. Conforme o humor piora, os pacientes vão embora, se perguntando se Janot foi realmente morta em vez de se matar. Não muito depois, uma chuva repentina cai, então os outros voltam correndo enquanto Gertrude se dirige ao confessionário. Mais tarde naquela noite, Gertrude encontra Jonathan e Florence, um ordenança, brincando do lado de fora. Petrificada, a freira os observa com nojo enquanto alguém implora perdão por seu ato imoral no confessionário. Em seguida, o confessor sufoca Jonathan com as mãos enluvadas e algodão até que ele não respire mais. De repente, Gertrude acorda de sua cama, pensando que todos estão contra ela. Enquanto o Mateo não a conforta, Gertrude ri loucamente de sua colega freira por exibir seu corpo. Percebendo como Mateo se comporta perto do Dr. Rovlands, Gertrude questiona sua sexualidade apesar de tudo. Em seguida, Gertrude obriga Mateo a desembrulhar seu presente e calçar as meias antes de se aproveitar de sua lealdade à mulher dominante. No dia seguinte, o Dr. Rovlands dá as boas-vindas a Mateo, que substituirá Gertrude como sua assistente. A freira leal afirma que Gertrude sofre de dores de cabeça desde a operação. O Dr. Rovlands garante que examinará a freira doente, inadvertidamente aumentando a tensão com Mateo. Quando o médico pergunta sobre as discrepâncias no registro de medicamentos, Mateo acena para o médico na janela. Eles veem o cadáver de Jonathan do lado de fora, então o Dr. Rovlands pede à freira que informe a polícia e o administrador sobre o incidente. Enquanto a equipe corre para a comoção, Mateo olha para Gertrude pela janela, acreditando que ela é a responsável. Logo depois, Florence insiste em lágrimas que ela não é culpada, então Gertrude afirma que a polícia só vai interrogá-la. Enquanto os policiais escoltam Florence para fora das instalações do hospital, os outros pacientes olham acusadoramente para Gertrude. Momentos depois, Gertrude conduz um exercício excruciante e continua incansavelmente exaurindo os pacientes idosos. Enfurecido, o Dr. Rovlands interfere com a freira sem sentido e ordena que eles voltem para dentro. No refeitório, os idosos aguardam a permissão de Gertrude para comer. Após alguns minutos de silêncio, Franklin, um paciente,
afasta sua comida enquanto os outros o seguem, expressando seu descontentamento à freira. Consequentemente, Gertrude assume que eles não estão com fome e faz com que os pacientes famintos voltem para seus quartos. Mais tarde naquela noite, Gertrude lidera uma oração pela alma de Jonathan no corredor quando de repente ela sofre de dor de cabeça. Quando as luzes se apagam, Gertrude ouve uma voz chamando-a de assassina. Frenética, ela foge pelo corredor, negando a acusação enquanto Janete a vê. Então, alguém bate em sua cabeça com uma haste de metal, fazendo-a cair inconsciente. No dia seguinte, o administrador confronta os pacientes e funcionários do refeitório sobre o ataque de Gertrude. A baronesa pede que Janete se apresente, mas Janete insiste que não viu nada sobre o incidente. Naquela tarde, vozes seguem Janete pelo corredor quando mãos enluvadas a capturam. Então, o perpetrador começa a atormentar a idosa em um quarto vazio. Enquanto isso, o Dr. Hovlands visita o administrador em seu escritório, pensando que Gertrude está mentindo sobre o ataque. Ele questiona a demissão injusta do Dr. Poirot e acha que a freira também foi responsável pelos assassinatos inexplicados. No entanto, o administrador nega o envolvimento de Gertrude, revelando que está em dívida com ela depois que ela descobriu e não denunciou o vício em morfina de seu filho. Mesmo assim, ele liga para Gertrude para falar com ela enquanto o médico sai para buscá-la. Após a ligação do administrador, Gertrude vê sangue em suas mãos enluvadas e encontra o cadáver atormentado de Janete pendurado no poço do elevador. Perturbada, Gertrude entra em pânico em sua cama, insistindo que não matou Janete. Independentemente disso, o Dr. Hovlands prepara um sedativo para acalmá-la. Ele encontra o braço dela machucado, sugerindo o abuso de morfina, e cruza os olhos com Mathieu, que finge inocência e conforta Gertrude. Enquanto a frenética freira relaxa, Mathieu tenta explicar os hematomas, mas o médico insiste em falar sobre isso depois. Enquanto isso, o administrador conduz a polícia ao seu escritório e os aconselha a trabalhar com calma para manter a reputação do hospital. Ao ver os executores, Franklin acredita que a justiça será restaurada, mas Peter desconfia da polícia, pensando que a situação só vai piorar. Quando Franklin sai do quarto do amigo, ele pergunta à enfermeira Celine sobre a investigação, mas a mulher apenas o dispensa. Mais tarde naquela noite, Gertrude acorda e encontra Mathieu dormindo, então ela sai silenciosamente de seus aposentos e prepara uma substância. No quarto de Peter, ele percebe que alguém entra até que uma mão enluvada o ceda. Não muito tempo depois, Peter acorda sentado no chão do porão, onde Gertrude o confronta sobre seu agressor. No entanto, Peter se recusa a revelar a identidade do perpetrador, pois ele desvaloriza sua vida. Impaciente, Gertrude tira suas muletas e deixa o paciente passar a noite. Assim que Peter fica sozinho, ele arrasta seu corpo escada acima onde a freira deixou seu andador. Enquanto isso, a irmã Mathieu procura a irmã Gertrude no prédio enquanto ela passa pelo administrador alheio. Sem que ela soubesse, a irmã Gertrude a vê entrar no escritório do Dr. Hovlands, pensando mal de seu encontro secreto. Dentro da sala do médico, Mathieu explica o desaparecimento da freira. Então o Dr. Hovlands afirma que ele mesmo irá procurá-la. Por outro lado, a irmã Gertrude encontra sua pilha de morfina roubada. Mas então, ela vê um jogado no chão e se intoxica com ele. Quando Peter pega suas muletas, ele sorri para uma freira conscientemente, mas a mulher sem rosto joga fora o andador e o chuta na cabeça até que ele não respire mais. Enquanto a irmã Gertrude jaz imóvel no chão, a irmã Mathieu relata a morte de Peter e o estado da freira por overdose à Madre Superiora. Não muito tempo depois, a irmã Mathieu conduz a freira imoral até o carro preparado para a irmã Gertrude. No convento, a Madre Superiora repreende o comportamento escandaloso de Gertrude. Se ela matou os pacientes ou não, as mulheres piedosas serão julgadas por causa de seus atos vergonhosos. Em troca, a irmã Gertrude agarra o crucifixo e implora a Deus que prove sua inocência. Testemunhando sua ansiedade, a Madre Superiora chama as outras freiras e ordena que sedem a irmã Gertrude em sua cela. Enquanto isso, o Dr. Hovlands confronta a irmã Mathieu sobre seu conhecimento do vício de seu amigo. O médico afirma que ela deve ser interrogada e detida por ajudar a irmã Gertrude. Sem escolha, Mathieu agarra o bisturi para acabar com sua vida, mas o Dr. Hovlands a impede. Afirmando que fará qualquer coisa por ele, Mathieu cai de joelhos e seduz o médico, que retribui seus avanços. Na cela da irmã Gertrude, a freira catatônica se lembra da morte de Janot, testemunhando a irmã Mathieu espancar o velho, que por acaso é o implacável avô da freira assassina. Traumatizada por sua infância ilícita, irmã Mathieu confessa seus inúmeros crimes hediondos no confessionário sem remorso. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.